Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai assistir a essa aula, mas aqui é o professor Marlon e esse é o canal Prof. Marlon Murari, Bizus de Direito do Processo do Trabalho. Canal que tem como objetivo te ajudar a conquistar a sua aprovação na OAB. Antes da aula de hoje, eu te convido, por favor, para me seguir, se inscrever neste canal e acionar o sininho aí para receber as notificações, pois isso vai me ajudar e vai te ajudar a ser aprovado. Pois quanto mais gente souber, mais esse trabalho progride, mais gente vai ter o conhecimento de direito, processo, trabalho e mais gente vai conseguir aprovação na OAB. Esse é o meu objetivo e tenho certeza que também é o seu objetivo. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Fala pessoal, voltamos para a aula de hoje, nesse projeto de dicas de primeira fase de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Estou começando com as de Direito do Trabalho, mas depois venho com as de Processo. Na aula de hoje nós vamos ver os adicionais, que são tipos especiais de salário. Nós vamos ver o adicional de hora extra, insalubridade, periculosidade e transferência. E para acabar, o adicional noturno, que é um tema que eu tenho certeza que vai ser cobrado ou na sua primeira fase ou na sua segunda fase. Antes da gente começar a aula, de novo eu peço a gentileza, se inscreva no canal, ative aí, por favor, o sininho para receber as notificações, olha quantos vídeos eu tenho subido, né, e pretendo subir muito mais, isso vai me ajudar, vai ajudar esse canal. E também se você se interessar ou souber de alguém que possa se interessar pelo curso de segunda fase online do professor Marlon, a descrição aí, o link está aqui na descrição, beleza? Então vamos ao que interessa. Tipos especiais de salário. Primeira coisa que eu te falo é salário. É salário porque é pago diretamente do empregador para o empregado. Só que eles têm algumas características. E aqui eu vou te falar uma coisa que é muito importante você saber. Os adicionais de salário, os adicionais de remuneração, esses cinco, ó, adicional de hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e adicional de transferência, eles são uma modalidade de salário chamada salário condição. Por que salário condição, professor? Porque eles só são pagos se o empregado tiver nesta condição específica. Exemplo, se eu faço hora extra, eu recebo o adicional de hora extra. Se eu não faço, eu não recebo. Essa é a condição, fazer hora extra. Adicional de insalubridade. Se eu trabalho numa atividade insalubre, eu recebo o adicional de insalubridade. Se eu não trabalho, eu não recebo. Então, são salários condição, beleza? E o que você tem que saber a esse respeito? Que enquanto o empregado estiver nesta condição, ele recebe o adicional e o adicional incorpora a remuneração para todos os efeitos legais. No entanto, a partir do momento que o empregado não estiver mais nessa condição, ele deixa de receber o adicional. E isso não configura redução salarial. Ficou claro isso? Por isso que é um salário condição. Existem súmulas que falam isso também. Então, feita essa primeira observação, vamos ao que interessa. Então, adicional é tudo aquilo que acrescenta, né? Tudo aquilo que adiciona. São parcelas complementares ao salário e compensam. Aí o fundamento é compensar um maior esforço, um maior desgaste do empregado, em virtude do trabalho prestado em determinadas condições desfavoráveis. Por exemplo, trabalhar à noite é ruim, trabalhar em insalubridade e periculosidade é ruim, trabalhar em horas extras é ruim. Então, o adicional visa compensar esse maior esforço. É um tipo de salário condição, então eles não geram, anota aí pessoal, vou esperar um pouquinho para você pegar um papel e caneta. Os adicionais não geram direito adquirido. Súmula 265, súmula 265 e 291 do Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 265 e 291 não geram direito adquirido. Enquanto eles recebem, incorpora a remuneração, quando eles não tiverem mais na condição, eles deixam de receber. Não tem direito adquirido. Primeiro adicional que nós vamos falar, adicional de hora extra, ele é de no mínimo, atenção, mínimo 50%. Está previsto lá no artigo 7º, inciso 16 da Constituição. Mínimo 50%. Atenção, você que vai prestar a prova da OAB, você que vai se tornar advogado. Para os advogados, o adicional de hora extra não pode ser inferior a 100%. Não pode ser inferior a 100% para o advogado empregado.
Isso está no artigo 20, parágrafo 2º do Estatuto, que é a Lei 8.906 de 94, tá bom? E a jornada, aproveitando aqui para falar para você que está me assistindo, a jornada do advogado empregado é de 8 horas por dia e 40 horas semanais. Fica aí a dica, anota, já pega tudo para você poder se preparar da melhor maneira, tá certo? As horas extras habituais, ou seja, quando o empregado faz com habitualidade, elas integram a remuneração para todos os efeitos, tá? Depois de um tempo, o empregado faz horas extras habituais e recebe o adicional. Se o empregador retirar, ele deixa de receber esse adicional. No entanto, presta muita atenção, tem uma súmula, que é a súmula 291 do Tribunal Superior do Trabalho, que fala que o empregador vai ter que pagar uma indenização. Então, leia essa súmula aí com calma, 291. Ah, e se você tiver dúvida, me chama no Instagram. Meu Instagram tá aqui, ó. Eu sempre me confundo com onde está o link. Ó, o link aqui, ó. Esse é o link do meu Instagram, tá? Então, me chama se você tiver dúvida sobre a súmula 291, que eu faço questão de te atender, tá? É assim que eu faço nos meus cursos de segunda fase, só que o aluno não me chama no Instagram. Ele me chama no WhatsApp, que eu deixo à disposição e respondo as dúvidas, as dores dos meus alunos de segunda fase, tá? Muito bem. O outro adicional que nós vamos estudar é o adicional noturno, que está previsto também no artigo 7º, mas no inciso 9º da Constituição Federal, que é aquele pago em virtude do trabalho feito à noite. É aquele pago em virtude do trabalho feito à noite. Na CLT, pessoal, o trabalho noturno, na CLT, o trabalho noturno para o urbano vai das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Olha para mim aqui, ó, você que está me assistindo. Vai das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. E também tem o redutor de hora noturna. Cada hora noturna do empregado urbano vale, né, 52 minutos e 30 segundos. Tem 52 minutos e 30 segundos. Fechou? E o adicional noturno do empregado urbano, ele é de 20%, tá? Por que eu tô falando toda hora? Ah, empregado urbano, empregado urbano. Por quê? Porque o rural tem diferença. A hora noturna do rural, se você não sabe, anote, vai depender se ele é da agricultura ou se ele é da pecuária. Porque se ele é da agricultura, o horário noturno é das 21 às 5, 21 às 5 para a agricultura. E se ele é da pecuária, é das 20 às 4, das 20 às 4, se ele é da pecuária, tá? E não tem, para o rural, não tem o redutor de hora noturna. E por sua vez, o adicional noturno do rural é de 25%. Nossa, professor, ficou confuso. Então, eu vou fazer um bizu para resumir. Olha para mim aqui, ó. Adicional noturno, né? Urbano e rural. Vamos colocar aqui, trabalho noturno, urbano e rural. Trabalho noturno do urbano, 22 às 5. Hora noturna, 52 e 30. Adicional, 20%. Rural. Rural da agricultura, das 21 às 5. Rural da pecuária, das 20 às 4. Não tem redutor de hora noturna. Adicional noturno do rural, 25%. Gostou desse bizu? Tá feito aí, beleza? Muito bem. E o advogado empregado se trabalhar à noite, pessoal, o adicional dele é de 25%. Não é de 20 igual da CLT, é de 25%. Tá lá no Estatuto da Advocacia. Se você estiver me assistindo, anote súmula 60, súmula 140, súmula 265, tá? Para você fazer um estudo focado, tá? Orientação jurisprudencial 97, 259, 388. Você que está me assistindo tem a possibilidade de dar um pause, anotar essas súmulas e OJs e depois estudar. Eu não vou falar aqui, também não vou falar mais devagar, para as nossas aulas não ficarem muito cansativas, né? Por isso que eu costumo fazer aula, gosto de fazer aulas de no máximo 10 minutos, tá bem? Adicional de insalubridade é pago em virtude de trabalho em condições insalubres. Leia muito o artigo 192. O adicional de insalubridade ele é de 10, 20 ou 40% de acordo com o grau de insalubridade. Se for mínimo 10, se for médio 20, se for máximo 40. E o adicional de insalubridade, meus amigos, você que está me assistindo aí em fevereiro de 2024, eu estou gravando essa aula hoje, em 23 de fevereiro de 2024, não tem problema, ela serve para a primeira fase.
do exame 40, mas serve para as outras também, salvo se tiver alguma mudança. Aí eu venho e atualizo. Qual é a base de cálculo do adicional de insalubridade? É o salário mínimo, tá? É o salário mínimo. Pode marcar. Teve súmula, teve súmula vinculante, tem súmula do TST, mas essa novela é a seguinte: base de cálculo do adicional de insalubridade, salário mínimo. 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo, beleza? Muito bem. Agora vamos lá para frente, ó. Anote algumas súmulas e OJs. Súmula 47, súmula 80, súmula 139, súmula 248, súmula 289, súmula 293. E principalmente anota aí, súmula 448, tá certo, pessoal? Que é da limpeza de banheiro. Cai demais essa súmula em provas de OAB de segunda fase. Súmula 448. Leia essa súmula. Se tiver alguma dúvida, chama no link aqui do WhatsApp, manda mensagem que eu te respondo, tá bom? Súmula 448, não deixe de ler. Eu vou tentar ainda gravar uma aula só sobre a súmula 448 e subir para ficar bem explicadinha, beleza? Vamos adiante aí. Adicional de periculosidade. Adicional de periculosidade é aquele pago em razão de atividades ou operações perigosas. Artigo 193, leia. Leia o artigo 193, inclusive para você que está me assistindo, o 193 foi modificado agora em 2023. Foi inserido nele o inciso 3º, foi inserido nele o inciso 3º pela Lei 14.684 de 2023. E olha aqui, ó, vou até tirar o óculos. Isso vai estar na sua prova. Pode anotar, o inciso 3º vai cair na sua primeira fase. Depois você volta para cobrar aqui. Ele diz quais são as atividades perigosas: inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubo ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, e 3, colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violência nas atividades profissionais dos agentes ou autoridades de trânsito. Isso foi incluído pela Lei 14.684. Se você não me segue no Instagram, saiba que eu gravei um vídeo sobre essa atualização, está aqui no meu canal do Instagram. Então pode pegar lá a atualização porque eu gravei. Isso tem muita chance de ficar aí na sua prova. O adicional de periculosidade é de 30%, aqui ele é de 30%, e atenção para você que está me assistindo, calculado sobre o salário base do empregado. Tá aqui, ó. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem acréscimos resultantes de gratificação, prêmios ou participação nos lucros, ou seja, é o salário base. Isso está no parágrafo 1º do artigo 193. Então, enquanto o adicional de insalubridade é de 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo, o de periculosidade é de 30% sobre o salário base. Eu costumo dar um bizu para os meus alunos. Como é que eu faço para decorar? Lembre, ó, 30% é periculosidade, 10, 20 ou 40 é insalubridade. O único que não tem é o 30, esse é o periculosidade. Então, você decorando 30 do periculosidade, você sabe que insalubridade é 10, 20 ou 40%. Gostou? Se gostou, deixa no comentário aí. Outra coisa, insalubridade é calculado sobre o salário mínimo, periculosidade é calculado sobre o salário base do empregado, tá? Súmulas, anote. Vou falar, você anota e pausa depois. 39, 132, 191, 361 e atenção para a súmula 364. Atenção, leia com bastante calma a súmula 364 e me chame se tiver dúvida. Súmula 453, súmula 447 e várias OJs, tá? Adicional de transferência, bora! O adicional de transferência ele tem vários truques. O adicional de transferência só é pago em caso de transferência, anote, provisória. Se a transferência do empregado for definitiva, não tem adicional de transferência. Na aula que eu falo de alteração de contrato, tá aqui no YouTube, tá? Eu falo o que é transferência, que é a mudança, né, de município do empregado. É outro local, leia-se município. O empregado precisa mudar de casa. Aí ele recebe adicional de transferência se a transferência for provisória. Ele só recebe enquanto durar a transferência, conforme está aí no seu artigo 469, parágrafo 3º. E de quanto é o adicional de transferência? 25% enquanto durar a transferência. 25% enquanto durar a transferência.
Beleza? Veja aí a súmula 43. Com isso, pessoal, nós fechamos. Olha que legal. Hoje a aula já foi um pouco mais longa, quase 15 minutos. Vai dar 15 minutos, né? E fechamos todos os adicionais. Eu tenho certeza que isso vai ser cobrado na sua prova. Então, anote, tenha bastante calma para assistir a aula, vá dando pausas e vá anotando. Gostaram? Gostaram? Então deixe seu joinha aí e compartilhe. Daqui a pouco eu volto. Outro dia eu volto com mais aulas de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. Tchau!